Olá, bem-vindos ao canal Peripécias. Eu sou a Miranda, estou aqui, assim como você, para aprender um pouquinho mais. E no vídeo de hoje, eu convidei o professor de História, Rafael Bueno, para vir aqui nos falar um pouquinho sobre ditadura, com um embasamento na ciência, né? Ele veio aqui nos explicar o que foi o período da ditadura e nos explicar quais tipos de ditadura existem. Bora ouvir o que o professor trouxe para nós, qual é o ensinamento, as dúvidas, as curiosidades, os fatos que aconteceram naquele período e por que hoje vivemos em democracia e talvez seja tão importante preservar esse período de democracia ou não, né? Vamos aí ouvir o que o professor tem a nos dizer. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Rafael, sou professor de História, graduado no Centro Universitário Fundação Santo André e atualmente estudante de mestrado em Filosofia na Universidade Federal do ABC. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o tema ditadura civil-militar aqui no Brasil. É um tema fundamental para entender a história do nosso país. E é uma felicidade poder conversar com vocês sobre esse assunto. Vamos lá? Primeiramente, a história é uma ciência humana. E assim, esse tema vai ser abordado aqui. Nos últimos anos, o debate político no Brasil tem gerado uma série de paixões, interesses específicos. Porém, se somente essas paixões forem levadas para um debate desse, prejudica bastante. Então, vamos buscar uma abordagem científica aqui, beleza? Pensando nas características de uma ditadura, primeiramente é bom ressaltar que as ditaduras não são uma novidade dos últimos anos, muito menos uma exclusividade do nosso país. Elas atravessam a história desde a antiguidade. No caso específico do Brasil, além da ditadura civil-militar, nós tivemos outros períodos ditatoriais, como por exemplo a Era Vargas. Os primeiros anos da República Brasileira, que se estendeu de 1889 a 1930, também tinha uma série de restrições democráticas e de participação popular. Isso sem falar o período colonial e imperial brasileiro que, politicamente falando, passavam longe de uma democracia. Algumas características são comuns às ditaduras, apesar de não serem uma regra para todas, como, por exemplo, o desrespeito a instituições como o poder legislativo e o poder judiciário. Também podemos citar a afronta à ordem constitucional, através de golpes de Estado, como que teve no Brasil em 1964. Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, eu indico, e vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link, o documentário O Dia que Durou 21 Anos, que vai mostrar em detalhes esse processo. Outras características que podemos citar seria o controle sobre instituições governamentais e não governamentais, como por exemplo a censura. A censura, inclusive, foi legalizada por décadas no Brasil. Também as prisões, perseguições políticas, torturas. E nesse ponto, quem quiser conhecer um pouco mais, eu indico o livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, que depois também se tornou filme, de mesmo título. Para além das questões políticas, nós podemos citar também algumas questões econômicas e sociais, como por exemplo o chamado milagre econômico, que existiu no nosso país durante a ditadura civil-militar, entre o final dos anos 60, primeira metade dos anos 70. O milagre econômico não foi resultado de um projeto político eleito ou escolhido de alguma forma pelo povo. Quem quiser conhecer mais também as consequências e as questões econômico-sociais da ditadura civil-militar, eu indico o livro A Ditadura que Mudou o Brasil, escrita conjuntamente por Daniel Arão Reis, Marcelo Ridente e Rodrigo Mota. Vocês devem ter reparado que eu estou usando aqui o termo ditadura civil-militar, né?
Pois é, esse tema faz sentido, é um tema mais recente nos estudos de história, porém, se a gente considerar que a ditadura aqui não teve participação apenas dos militares, mas também de setores da sociedade civil e do empresariado, esse termo se torna adequado. Inclusive, já pegando esse gancho, vamos colocar aqui na descrição também o documentário Cidadão Boyerson, que vai mostrar a história de um empresário estrangeiro que vivia no Brasil, que participou ativamente da ditadura aqui. Recentemente, o Datafolha publicou uma pesquisa que constatou que 2/3 dos brasileiros não sabe ou nunca ouviu falar em AI-5. O Ato Institucional número 5 faz parte de um conjunto de decretos. Foram 17 atos institucionais durante a ditadura civil-militar e o AI-5 ficou conhecido como o mais duro deles, chamado por muitos de um golpe dentro do golpe, dado no final de 1968. O AI-5 deu ao Poder Executivo a possibilidade de fazer praticamente o que eles queriam, inclusive sem interferência da Justiça. O AI-5 agravou e muito o nível de perseguição política, prisões, torturas, mortes, desaparecimentos no nosso país naquele período que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Bem, passando para o próximo ponto, é muito comum também dúvidas em torno das ditaduras que nós temos no mundo, ditaduras de esquerda, de direita, socialistas, comunistas, capitalistas. Bom, primeiramente, esse debate ele não pode ser reduzido a uma disputa novamente com paixões em excesso interferindo na discussão. Não é algo estático e nem 880, digamos assim. Vou citar aqui alguns exemplos de como isso pode variar. O Chile teve a ditadura liderada por Augusto Pinochet. Pois bem, a ditadura de Pinochet mesclava características como um alto nível de repressão, autoritarismo, com uma política econômica neoliberal, identificada com o capital internacional. A própria ditadura civil-militar aqui no Brasil também teve o seu alinhamento com o capital internacional e com os Estados Unidos da América, por exemplo. Diferente, e aqui eu cito um outro exemplo, da União Soviética, principalmente a partir de Stalin, que passou a ter características ditatoriais como as restrições às liberdades individuais. Aqui no Brasil muito se fala também de um país vizinho ao nosso, a Venezuela, principalmente a partir de Hugo Chávez. A Venezuela, a partir de Hugo Chávez, não se alinhou aos Estados Unidos da América. Isso causou fortes mudanças dentro daquele país e também o colocou em evidência na mídia e também na nossa mídia aqui no Brasil, sendo o nosso país historicamente bastante alinhado com os Estados Unidos, pelo menos politicamente falando. Pois bem, a Venezuela, de fato, tem graves problemas econômicos sociais nos últimos anos. Porém, aqui entra algo fundamental em qualquer análise que a gente for fazer sobre ditaduras ao redor do mundo. E eu acho importante ressaltar aqui. É preciso considerar o contexto histórico de cada país. É preciso considerar a história de cada país. Pois existem algumas características ou várias características em comum entre as ditaduras ao redor do mundo. Porém, cada país é um país e cada contexto é um contexto. A Venezuela não sofre com problemas de desigualdade enorme e miséria apenas nos últimos anos. Há décadas a Venezuela passa por essas dificuldades. Muito antes, inclusive, de Nicolás Maduro ou de Hugo Chávez. Cuba, por exemplo, aqui na América Latina. Muito se fala sobre os seus problemas que se passam naquela ilha. Porém,
pouco se fala pelo fato do país viver há décadas um embargo econômico que dificulta e muito as suas práticas comerciais e industriais. É importante entender também que nem sempre uma ditadura vai ser instaurada através de um golpe de Estado, como o que teve no Brasil em 64, ou com a tomada violenta de determinadas instituições. Nós podemos citar aqui a Hungria, atualmente liderada pelo premier Viktor Orbán. Orbán se identifica com a extrema-direita e, recentemente, seu governo se aproveitou da pandemia do novo coronavírus para ampliar o controle que exercem sobre as instituições da Hungria. Um outro detalhe importante a se colocar nesse debate gira em torno de até que ponto algo pode ser considerado uma perpetuação no poder ou uma forma de autoritarismo. Na Alemanha, desde 2005, o cargo de chanceler está nas mãos de Angela Merkel, que vem acumulando sucessivamente mandatos. Existe um debate em canais de mídias alternativos sobre até que ponto isso também pode ser considerado uma forma de perpetuação no poder, ou até mesmo uma forma de autoritarismo. Bom, são alguns elementos para nós refletirmos. Como eu disse, é preciso ver o contexto histórico de cada país. Não existe uma fórmula específica para uma ditadura, apesar de existirem, sim, características comuns a várias delas. Cada país é um país e cada um tem a sua história. O último ponto que a gente vai abordar aqui está relacionado às diferenças entre ditadura e democracia. E aqui eu vou voltar para o exemplo do nosso país, contextualizando aqui o Brasil. O período da redemocratização brasileira se estende desde o final dos anos 70, passando por praticamente toda a década de 80. É importante nós observarmos algumas características desse período para entender as consequências da ditadura e também a importância de uma democracia. O milagre econômico que eu já citei aqui anteriormente gerou uma crise econômica brasileira, ou ajudou a gerar, né? Não foi o único motivador, mas um dos, ajudou a gerar uma crise econômica brasileira que resultou em hiperinflação e uma profunda estagnação econômica. Essa crise econômica brasileira se arrastou por praticamente 2 décadas, desde a segunda metade ou ainda a metade dos anos 70 até a primeira metade dos anos 90. A falta de liberdades individuais e de possibilidade de participação democrática do povo brasileiro dificultava, inclusive, encontrar alguma solução para esse problema. Apenas para vocês terem uma ideia disso, entre 1960 e 1989, o povo brasileiro não pôde votar para o cargo de presidente da República. Foram praticamente 30 anos sem poder escolher alguém para a presidência. A censura e a tortura são outros exemplos que podemos citar aqui. Ao longo da redemocratização, práticas como censura e tortura foram sendo categoricamente proibidas até se consolidarem na Constituição Federal de 1988. Se hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo e vocês aí assistindo, concordando ou não com o conteúdo deste vídeo, está relacionado intimamente com algum nível de liberdade de expressão e também com algum nível de proibição de eventuais perseguições ou práticas de censura. A ditadura civil-militar aqui no Brasil também trouxe aspectos de corrupção no Estado e que não puderam ser investigadas na época, como, por exemplo,
a construção da usina de Itaipu, em que houve e há até hoje denúncias de corrupção, mas não puderam ser investigadas devido ao controle das instituições no período. Por fim, é interessante nós observarmos uma outra pesquisa Datafolha, mais recente ainda, do mês passado, junho de 2020, na qual constatou que 75% dos brasileiros e brasileiras apoiam uma democracia e 78% consideram que o regime militar, tema principal aqui desse vídeo, foi uma ditadura. Com isso, nós também podemos ter uma ideia da importância da democracia para o povo brasileiro. E por fim, eu sempre gosto de trazer música para várias aulas de diferentes temas de história. Eu gostaria de convidar vocês a ouvir a canção de um artista que viveu o período da ditadura civil-militar, que foi inclusive muito crítico a este período, chamado Gonzaguinha. Então espero que vocês gostem da canção Comportamento Geral. É isso, gente. Um abraço, fiquem bem, se cuidem e espero ter contribuído para esse debate, para a gente conhecer um pouco mais da nossa história e da ditadura civil-militar aqui no nosso país. Um abraço! Você deve notar que não tem mais tudo e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. E agradecer a participação do Rafael. Eu vou deixar as informações do Rafa aqui na descrição desse vídeo, né? Se você tiver mais curiosidades, enfim, quiser saber um pouquinho mais, para entrar em contato com ele. Muito importante, né, tudo que ele trouxe com embasamento na ciência, do que aconteceu, tá, gente? Porque esse vídeo é um vídeo partidário, é apenas conhecimento mesmo. Coisas que a gente poderia estar aprendendo na escola, mas eu trouxe o Rafa para facilitar aqui nossa vida, talvez nos relembrar de alguns fatos ou até nos trazer fatos novos para algumas pessoas que não sabem muito sobre o tema. É de se pensar, a gente não quer influenciar ninguém neste canal a nada, então fique aí, né, com seu próprio pensamento sobre esse vídeo.
Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, tudo bem também. Afinal de contas, a gente sabe que falar sobre política e religião, enfim, em alguns temas é um pouco complicado. Eu super entendo, você não é obrigado a gostar. Mas o intuito realmente foi informativo, porque tem muitas pessoas que pedem alguma coisa, mas não sabem o que está pedindo. Então a gente gosta, né, de pelo menos você peça, mas peça ciente do que você está pedindo para depois saber a consequência do seu ato. Encaminhe para alguém, de repente alguém está precisando ouvir esse conteúdo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!